Escola Militar de Curitiba. Iniciamos nosso estudo da literatura no segundo ano, nosso primeiro trimestre, estudo da base, né, que vocês vão trabalhar. Esse ano a literatura ela está junto com a língua portuguesa, foi uma mudança que nós tivemos. Ano passado tinha uma disciplina separada. Vamos lá então, vamos trabalhar juntos, fazer um conjunto aí e vamos ver, estudar a literatura que é tão bacana. Agora nossa primeira aula, nós vamos trabalhar com a introdução do romantismo, tá? Algumas características vou lançar aqui para vocês terem uma noção. Classificação, a entrada dela no tempo, no espaço, nós nos situarmos no tempo e no espaço. Tá bom? Então vamos lá. Vou dar um cliquezinho aqui, peraí, vamos ver. Beleza, funcionou. Olha só, nós temos as escolas literárias. Ano passado vocês estudaram o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Esse ano, o que nós vamos trabalhar? Vamos iniciar com o nosso romantismo. Depois, num bloco de realismo, naturalismo e parnasianismo. Eles têm características diferentes, embora sejam da mesma época, praticamente. O simbolismo e ano que vem, pré-modernismo, modernismo e o pós-modernismo. Tá bom? Vocês trabalharam a última escola no passado, foi o arcadismo. O arcadismo teve a influência de um fato importantíssimo na história da humanidade, que foi a Revolução Francesa. Né? Devem estar lembrados dos ideários lá em 1789, na queda da Bastilha. Então vejam, a fraternidade, a igualdade, a liberdade compunham ali o mote, né, da Revolução Francesa. A Revolução Francesa também ela foi influenciada pelo Iluminismo. Essas ideias iluministas, foi a era da razão, né, o povo, o surgimento da burguesia, né, a burguesia alçando postos diferentes, né, chegando à liderança das determinadas nações. Então vejam, isso tudo, né, vai influenciar não só a história, mas todo o contexto do ser humano. Então a questão política, né, foi ali um dos pontos principais, mas a literatura, as artes como um todo, a pintura, a questão política, filosófica, todas elas vão estar sendo influenciadas por essas ideias nesse período. Quando vocês estudaram o arcadismo, vocês puderam notar ali que foi um período que aqui no Brasil coincidiu com lá a nossa Inconfidência Mineira, do nosso querido Tiradentes, né? Aquele primeiro embrião daquela questão da liberdade em relação da colônia, de uma tentativa de uma libertação, né, da colônia. Então levantou-se essa bandeira já. Passa um período de transição até 1808, quando a vinda da família imperial para o Brasil, né? E em 1836 começa o nosso romantismo. Já no período que nós temos em 1822, a declaração da independência do Brasil por Dom Pedro I. Então já começa um período, por isso que vocês vejam ali, é uma era nacional, um período que nós já praticamente nos libertamos da colônia, já deixamos de ser colônia, libertamos do Império lá de Portugal. Vivemos aqui no Brasil com Dom Pedro I e em seguida Dom Pedro II. Vejam, esse período vai coincidir quase que até o fim do Império, do Segundo Império, que é do Dom Pedro II, que vai até 1889, com a proclamação da República. Então vejam, o romantismo ele percorre toda essa fase praticamente do nosso Brasil, desse início até de Império até ali a proclamação da República, até o início da República. Bem interessante esse período, né? Então vamos ver alguns fatos históricos. Como eu falei para vocês, o romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico, né, literário. Ele surgiu na fase final lá do século XVIII na Europa e durou quase praticamente todo o século XIX. Características, né, nesse período, ele veio com uma ideia contrária àquele racionalismo que eu falei para vocês e ao iluminismo. Por quê? O iluminismo tinha aquela questão da razão, a razão acima de tudo. Então vejam, o homem sempre busca um equilíbrio. Então quando a razão está muito forte, ele busca aquela questão do eu, né, como se fosse uma contraposição. O eu voltando, a subjetividade voltando, deixa a razão um pouco de lado e busca uma nova maneira para conseguir um equilíbrio. Isso é bem interessante. Você vai vendo que nas escolas literárias, nas artes, na política, na filosofia, isso é um constante rebuliço, né? O homem está em constante ebulição, ele está tentando mudar, achar um ponto de equilíbrio. Então tem esses altos e baixos. Muitas vezes, eu canso de falar para vocês, Deus está lá em primeiro lugar, teocracia, às vezes está ali o homem, o antropo, né, sendo colocado como prioridade, tá bom?
Em seguida, né, podemos ver que o romantismo surgiu na Europa, eu falei isso para vocês. Outra coisa importante, que nós estamos vivendo um fato histórico que tinha uma importância histórica muito grande, que é a Revolução Industrial. Então, a mudança da questão da manufatura, né, daquelas coisas feitas artesanalmente, por uma mecanização, né? Foi criadas as máquinas ali a vapor, e com isso o homem teve uma capacidade muito maior de produção. E tudo isso leva a uma série de consequências. Primeiro, né, a questão do proletariado, a questão surgem as ideias que vão surgir depois, Marx e Engels, né, com essas questões também vão aparecer. A questão também das mudanças de pensamento, do criacionismo, né, que Deus criou o homem, surge Darwin ali com a teoria da evolução. Então vão se mudando determinadas coisas e vão se aperfeiçoando, e o homem vivendo nesse período em que vai ocorrendo essas transformações, e o homem buscando esse equilíbrio aí, tá certo? Vejam bem, naquela época, vocês estudaram lá no arcadismo, né, que foi a nossa escola anterior, que existia uma procura ao culto à natureza, só que não era assim a mesma coisa que no romantismo. No arcadismo existia aquela contemplação, né, tanto que uma das características é a situação bucólica, né, que o pessoal subia lá nos montes lá de Minas Gerais e ficava contemplando a natureza, o pastoril, o campo, né, ali ficava admirando. Por isso que era o arcadismo, o local onde se encontravam ali os pastores, né, se encontravam e admiravam a natureza. Esse era o período que era influenciado que foi o período do arcadismo. Quando nós entramos no romance, já muda um pouco essa questão da contemplação, deixa de ser contemplação. É feito o que? O culto à natureza, a imaginação. Então eles buscam lá nos cavaleiros, nas donzelas, eles buscam aqueles heróis para exaltar esses heróis e mostrar que eles são importantes, e com isso eles procuram um nacionalismo, procuram colocar esses cavaleiros como se fossem heróis e que vão mudar as nações, com essa característica das questões nacionais, na formação dos estados nacionais. Então eles buscam isso. Por quê? Quando você trabalha com cavaleiros, com heróis, você pode fazer aquela exaltação do eu, a subjetividade, a mulher é encarada de uma outra forma. Eles veem essas questões dos duelos, né? Cria-se a questão do romance, como está aqui no próximo significado. A palavra do advérbio latino romanis, que significa na língua de Roma. Esse que é a questão do romance. Até nós mesmos, quando nós pensamos em romance, você já imagina a questão do homem, da mulher, do amor entre o homem e a mulher, né? Você já pensa nessas questões, já vem a subjetividade. Então vejam, algumas características que nós vamos trabalhar então. Oposição ao modelo clássico, né? Nós falamos ali, então, tinha o arcadismo, nós estávamos trabalhando com o arcadismo, no modelo greco-romano, então vamos nos opor. Morre esse período, vamos começar a mudança desses modelos. A estrutura dos textos começa a mudar, né? Então veja, a estrutura do texto em prosa já muda, o uso de versos livres e versos brancos. Por quê? Porque no Arcade, no Barroco, vocês trabalhavam com aqueles versos bem rígidos, a coisa era bem rígida, né? Você tinha uma métrica que você não mudava, você tinha a rima que você não mudava. Opa, agora você já muda um pouco. O uso de versos livres, versos brancos, então existe uma liberdade maior. Aqui já coloca o autor, o eu do autor, o ego do autor está sendo colocado acima, né, dessa questão da metrificação, que não é tão rígida mais. Tá bom? Não que não tivesse versos assim, sim, temos, mas usa-se mais versos livres e versos brancos. Existe uma liberdade maior. A exaltação que eu falei para vocês do nacionalismo, da natureza e da pátria. Aqui no Brasil isso vai ficar bem claro. Nós vamos estudar aí a primeira geração modernista. Isso vai ficar muito claro, tá, pessoal? Principalmente lá, eu falei a questão do cavaleiro na Europa. Aqui no Brasil, qual é o elemento que ele pode usar como herói nacional? O índio. Então o índio vai ser um reflexo lá do cavaleiro medieval. Aqui no Brasil não tem o cavaleiro medieval, mas tem o índio. Se usa o índio como esse fator de ser super-herói colocado para exaltar as coisas da natureza, da pátria, a questão do nacionalismo. A gente vai chegar lá, tá? Vamos trabalhando isso aos poucos. Ainda não vamos trabalhar com isso, não. Vamos trabalhar com a geração ali indianista, a primeira geração do romance, do romantismo, nós vamos trabalhar com isso, tá bom? Olha só, primeira característica ali então, que eu coloquei, é oposição ao clássico, né? Nós falamos. Uma das coisas que eu acho interessante destacar aqui, que
com o surgimento da burguesia, a burguesia começa a criar destaque, veja que uma coisa liga a outra, né? Foi criado a questão da imprensa, a imprensa começa a produzir ali os escritos, né? E aparece o chamado folhetim. Esse folhetim eram pequenos escritos, como se fossem novelas, e toda semana publicados algumas folhas, às vezes até nos jornais mesmo, e com isso o público começou a ter um acesso maior à leitura, a leitura ficou mais acessível, né? Então antigamente era tudo, os escribas faziam ali, era tudo escrito, né? E agora não, agora o homem começa a ter esse acesso, começa a ter acesso a essa literatura. Então veja que é uma coisa interessante, começa a se romper aquelas coisas, ó, sai lá da corte, onde só os reis, o pessoal da corte tinha acesso à cultura, e agora o público começa a ter esse acesso. Eles começam a ter acesso à cultura, tá bom? É uma coisa bem interessante que acontece nessa questão do romancismo. Uma coisa bem interessante também aqui, que nós estamos falando já bastante, característica, é a questão da natureza. No romantismo era visto como uma extensão da pátria. É aquele poema que nós temos famoso, a minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Então vejam, é a exaltação das coisas da pátria. Eu deixo as coisas em Portugal, eles estão lá às vezes em Portugal, o autor está em Portugal, mas está dizendo assim, ó, lá no Brasil é muito melhor. Lá o pássaro canta mais bonito, a natureza, as aves são melhores, os mares, as praias são mais bonitas, exaltação da natureza. No nosso homem lá é muito melhor. Então eles tinham essa questão, exaltação da natureza, ganhando essa questão do nacionalismo, né? Bem interessante isso também. E por último, que eu gostaria de destacar com vocês, que é bem claro isso também, nós já estamos comentando aqui desde o início, entre as marcas principais do romantismo está o sentimentalismo, a supervalorização das emoções pessoais, subjetivismo, egocentrismo, né? O eu, o autor, sendo colocado, o poeta sendo colocado como centro do universo. Então deixa aquela questão da razão, vamos valorizar o sentimento, vamos valorizar as emoções, vamos valorizar o subjetivo, né? Então ele vai se colocar nesse patamar aí para justamente trabalhar isso, fuga da razão, o eu sendo colocado ali, né? Então o eu sendo colocado como principal. Então podemos ver algumas características, né, dessa escola do romantismo que nós vamos trabalhar durante esse trimestre. Aqui é uma pequena pincelada, um início, só para travar o contato, tá? Vamos juntos, né, nesse objetivo ali, e ao final do trimestre, se Deus quiser, nós vamos saber tudo aí sobre nosso querido romantismo, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem, longe dos olhos, mais perto do coração. Um abraço a todos. Obrigado, viu?